Senhores, isso aqui é a live então para falar de formatos de SolidWorks, formatos de desenho e legenda. É um conteúdo que eu custei para passar para vocês. Porque ele demora. Ele é um conhecimento que vocês já deveriam ter, que eu fui passando, e agora muito mais coisa é necessária. Então nós vamos juntos aqui, passo a passo, trabalhar. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é a legenda, como que nós vamos utilizar ela é algo normatizado, que nem vocês estão vendo aqui na tela. Isso até é uma imagem antiga, mas até hoje ela se torna relevante, esse método de legenda, que tem que descrever o desenho, nós temos que saber quem criou ele, nós temos que saber o que está ali. O que está ali? Nós também temos os tamanhos de folha, que são importantes. Nós utilizamos os formatos A4, A3, A2, aí são normas pelas quais eles são utilizados, normas de desenho. E uma vez que nós temos normas, até o tamanho da dobra é normatizado. Então nós temos que empacotar tudo isso e transformar isso num processo que vocês consigam pegar e utilizar no SolidWorks, fazer uma legenda que seja o mais prática possível. Então, o passo a passo está aqui na tela. Eu vou marcar no relógio para que não seja mais longo que uns 50 minutos. Passo a passo está aqui. Desde criação das propriedades, criação das margens, criação da legenda, tem nomes que são métodos castlerianos, meus. E vocês vão ver na realidade de vocês como que isso vai funcionar. Então, como que isso vai funcionar daqui para frente. Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós descrevemos as peças que nós íamos utilizar até agora. Então, a partir de agora, vocês têm que colocar campos para desenho. Isso aqui é o gerador de guia de propriedades que vocês viram lá na aula e nós criamos as peças da montagem. Acho que era 7. Depois, com o passar do tempo, eu vou editar esse vídeo e colocar ele de novo. Tem um vídeo mais antigo meu no YouTube, mas ele se torna desatualizado com essa metodologia que eu vou colocar para vocês. O tipo de arquivo que nós vamos utilizar é o drawing, é o tipo de desenho. Aqui eu vou colocar aqui, olha, preencha os dados do ambiente de desenho. Para quem não sabe onde achar isso, está no menu inicial, digitar propriedades, é o gerador de guias de propriedades. Ele já abre num arquivo novo e vocês podem mudar aqui para drawing. Nós vamos colocar 6 campos aqui dentro. Eu já indico para vocês por quê. Lembre que tem a história da situação do caption e do name. Caption, aqui no caso, o primeiro vai ser desenhista. E o nome dele vai ser desenhista também. Eu não vou utilizar uma lista para nenhum deles, por conta de futuras integrações, utilização de bloco de título e outras coisas, então eu não vou utilizar listas, eu vou utilizar bons e velhos text box. No caption eu posso botar algumas instruções, que nem vocês viram antes, que é o 2 pontos. No nome não. No de baixo vai ser data no caption, mas o nome vai ser desenhista data. Aqui no caso vai ser o aprovador, nome aprovador também. No caption do aprovador pode ter 2 pontos. Nesse aqui o caption vai ser a data, que vai ser a data de aprovação. O caption ele pode repetir, o que não pode repetir é o nome. Aprovador, data. Cara, ele deixa eu botar isso agora. Antigamente eu começava a botar aprovador e ele já dava erro. Agora ele dá um timeout para eu dar o espaço e continuar. E aqui vai ser o revisor, porque a pessoa que cria e aprova geralmente não são as mesmas. Só que o desenho nasce por uma pessoa, que é o desenhista, e a pessoa que revisa. Cada revisão eu mudo o revisor, eu não mudo o aprovador. Então aqui no caso, o nome do revisor, tá? Ok. Aqui vai ser o
data no caption. E o nome vai ser revisor data. Eu vou colocar mais um campo chamado revisão embaixo, se eu quiser utilizar ele. Geralmente isso aqui vai ser alguma coisa da lista de propriedades mesmo, na tabela de revisão. Não, e vou colocar só isso, por enquanto. São esses campos aqui que eu vou utilizar para preencher. Desenhista, desenhista data, aprovador, aprovador data, revisor, revisor data e revisão. São 7 campos que eu vou utilizar e vou salvar lá naquela pasta de propriedades personalizadas. Vai ser propriedades de desenhos, porque isso aqui só serve para o meu arquivo de desenho. Até então está tudo muito bonito. Ele foi criado e eu não me preocupo mais com isso. Eu já terminei essa etapa aqui. Agora nós vamos começar a desenhar a nossa folha propriamente. E o que eu prometi para vocês que ia ter uma explicação? Que uma coisa é no drawing do SolidWorks, uma coisa é o template e outra coisa é a legenda. São coisas diferentes. A legenda é como se fosse um papel vegetal que eu só trocasse. Eu quero trocar o formato, desculpa, uma coisa é o template, outra coisa é o formato, eu troco o formato, não é mais um A4, um A3, eu troco papel vegetal onde o desenho está embutido. Eu vou fazendo essa troca conforme for necessário, eu nunca troco o template. Porque o template é o mesmo que pode estar vinculado a múltiplos formatos. Então, como que funciona isso? Eu não tenho nada ainda para me ajudar. Eu vou criar em branco isso. Estava ali no meu passo a passo que eu ia começar em branco. Então eu vou criar o meu desenho, não vai ter modelo, eu vou começar a desenhar. E o primeiro passo vai ser observar o que está aqui no PowerPoint, desenhar as margens. Eu desenho separado a margem da legenda. Porque se eu não fizer assim, eu vou ter algumas atrapalhadas. E essa é a base do método que vocês vão aprender comigo. A legenda é uma coisa e a margem é outra, apesar de tudo estar junto nos formatos. Deve ser meio estranho me ver aqui embaixo no canto gesticulando para conversar com vocês. Mas isso faz parte da minha intenção durante esse período de quarentena, isolamento, vamos chamar do que vocês quiserem. O que acontece? Eu não quero exibir o formato da folha, eu não quero começar meu drawing a partir de uma legenda existente. Eu vou começar a partir de uma nova, em um tamanho personalizado. A3, eu tenho que saber, de cabeça. 420 por 297. A4, 210 por 297. Os outros é multiplicar um dos fatores. Eu vou botar aqui o 420 por 297. Sempre comecem pelo A3, nunca comecem pelo A4. Isso eu digo para vocês, é a melhor dica que eu posso dar. Então eu coloquei aqui minha folha e vou dar um Ctrl Q para atualizar e vejo que ele cria uma folha vazia, mas não tem formato. Criar formato é uma operação que a gente faz agora. Ele é botão direito na folha, eu edito o formato da folha, eu crio isso a partir do vazio. E criando, cara, ele está botando essas réguas agora. Engraçado. Eu começo a criar agora através de esboços de uma forma bem simples. O SolidWorks ele tem um troço que eu acho ruim, sempre achei. Tem softwares que eu acho melhor. Que tá em branco aqui, eu não consigo prender em nada. Então a primeira coisa que eu tenho que desenhar é o retângulo externo, que vai ser a linha de recorte. Para quem não é acostumado a imprimir desenho, imaginem numa plotter, ele marca onde que eu vou... Ele imprime num A0 contínuo e ele marca onde que eu vou recortar o A3. Então a primeira coisa que eu tenho que desenhar é isso. Então o ponto de origem é o 0, 0. E vocês vão utilizar uma relação de esboço nova. E eu só uso para fazer formato. Eu só uso para fazer formato, não utilizo para mais nada. Fixo. E aqui em cima é o 420 em X por 297. Vocês nunca me viram utilizar propriedades aqui para definir pontos de localização. Isso só funciona para linha externa de desenho. Isso é um truque.
Então, eu coloquei e marquei então a minha folha, que ela tá aqui bonita. Ninguém vai tocar nela. E eu vou colocar agora, não funciona o S, infelizmente para isso não funciona. E vou colocar a linha interna da margem. Vocês vão ver que eu costumo desenhar isso da maneira mais tosca possível. E daí eu vou colocando ali as medidas. A medida tanto faz por enquanto, não se preocupem tanto com isso. Eu boto, não importa o tamanho de fonte, não importa nada aqui. Porque essa medida, ela tá aqui só para me ajudar. No A3 é 25 na esquerda, 5, 5, 5. Então aqui é um processo bem manual. Então a gente já está terminando a parte de desenhar as margens. É um processo simples, mas a parte mais chata que tem é desenhar as dobras. Cara, isso é chato. Eu coloquei todas as linhas e aqui no caso eu tenho essa marcação que ela é linha de grampeio, onde o pessoal botava o perfurador e clac, assim para marcar quando ela ia num arquivo de fichário. Como nós estamos fazendo um A13, eu quero reaproveitar isso para fazer o A2, o A1 e o A0. Eu não prendi nos pontos do meio dessa linha vertical. Eu coloquei em qualquer ponto, mas encostei nas linhas. Então, basicamente, isso aqui é só a altura. Agora funciona, que é 297 dividido por 2. Mas não necessariamente vai ser sempre no meio. Isso é uma coisa massa de se atentar. E outras coisas que vocês têm que ver é que daí nós temos a linha de 185 e 105. Uma é a linha de dobra para quando encaixa a legenda, apesar da legenda estar aqui posicionada, e a outra é a segunda linha de dobra para fazer a sanfona. Então, como que funciona aqui? Eu vou colocar o 185 aqui, ele não posso prender no meio, mas ele vai de fora a fora. E o 105 aqui também. E agora eu recorto com aparar. Observe uma coisa. Vocês também nunca tinham me visto utilizar aparar até agora no SolidWorks. O aparar, a opção que eu utilizo é essa opção aqui de aparagem ativa. Que é como se eu estivesse dando um pique na tesoura e daí seguro o mouse e vou arrastando para onde que eu quero cortar. Ele é bem melhor que o outro lá que o pessoal costuma utilizar. Já falo sobre outra opção. Aqui no caso é o 185. E o 105. Então aqui todas as dimensões eu acabei de desenhar as margens. Foi assim que é o processo de desenhar, tá? A única coisa que agora nós temos que cuidar quando desenhar a legenda é para não prender em lugar nenhum. Mas se vocês se sentirem mais confortáveis, a gente desenha a legenda fora da folha. Mas o grande truque é que, por enquanto, a legenda está mais ou menos presa aqui, mas não necessariamente ela vai ser sempre ali. Então eu vou pegar uma cota para me ajudar no desenho. Eu não posso deletar essas cotas. Eu vou pegar uma cota, ou dou um Ctrl A e botão direito e ocultar. O Ctrl A faz um selecionar em todas as cotas a partir do momento que eu tinha selecionado a primeira. Então nós já passamos da segunda etapa aqui da criação dos meus desenhos em 10 minutos de live, em 10 minutos de vídeo. Então nós já criamos a margem. Agora vem a parte do desenho da legenda mesmo, colocar ela, fazer um chiqueirinho que eu chamo, marcar ali onde vão ficar os campos. É uma coisa bem boba que a gente tem que fazer. Eu vou desenhar até fora para não atrapalhar, para não prender em nada, se vocês forem ver. O grande truque é não amarrar isso. Se ele pegar uma coincidência, depois a gente tira. Mas eu desenho fora a minha legenda. E a legenda... Lembra quando eu falei no vídeo lá do detalhamento de montagens que nós temos que saber qual é a largura da legenda? Pois é, isso é padrão. Não importa o tamanho de folha, geralmente a legenda tem o mesmo tamanho. 180 milímetros. O problema é que tem umas coisas que nem nos tamanhos maiores, teoricamente a BNT recomenda que ela seja um pouquinho menor. Não vamos falar disso agora, que tem coisa mais agradável para falar. Uma possível volta do brasileiro depois
o início do brasileiro depois do coronavírus. É uma coisa muito mais agradável de falar do que eventual tamanho de legenda, né? Então a altura aqui que eu vou colocar por enquanto vai ser uma altura de 35, vou botar aqui 40, a altura da legenda. A altura ela pode ter qualquer uma, mas a largura, porque ela tem que encaixar exatamente nesse local aqui embaixo, que ela tem 180, por isso que é normatizado. Então, a partir disso que eu coloquei, eu vou colocar algumas coisas, vou colocar linhas. Não pode ser feito com padrão linear. As linhas têm que ser na mão. É triste a vida. E a gente vai desenhando isso para colocar elas passo a passo com os tamanhos que a gente precisa. Eu vou colocar por enquanto algumas X linhas. E também não tem igualdade, não tem nada, daí todo mundo reclama, todo mundo fica triste e a gente continua. Então, colocando ali as alturas das linhas, eu vou marcando. Essa legenda que vocês vão ver, ela vai ser, a gente vai poder utilizar ela para qualquer coisa. E o problema é que a primeira ali, geralmente ela é maior, mas depois eu falo mais para vocês sobre isso. E a gente tem que colocar cota a cota entre as linhas, depois a gente tem que desenhar as que faltam. Não é tanto problema. A gente tem que definir uma altura padrão que a gente quer para continuar o processo. Eu estipulei, geralmente eu utilizo desde o curso técnico essa altura de 5 milímetros. E olha que faz tempo que eu saí do curso técnico. Faz muito. Ainda bem que eu não estou fazendo edição disso, que senão eu ia estar dando altos mudando na tela. Então, colocando as duas linhas que faltam aqui, só para vocês entenderem o que eu faço, olha, eu vou até o final, encosto num ponto, termino no outro, e para continuar o comando linha ativo, dou duplo clique. Boto aqui as duas cotas que faltam, e não faltam mais. Porque se tiver campo que chegue sobrando ali, eu dou um jeito depois para vocês, mas vai dar trabalho. Então aqui nós temos toda a nossa legenda já pré-desenhada, com as cotas colocadas, e eu tenho que colocar agora umas marcações em colunas do que eu preciso. Para isso, então, como é que eu faço? Eu vou traçar 3 colunas aqui, olha. Uma coluna aqui que vai de fora a fora, ela vai funcionar muito bem, e uma coluna aqui que vai pegar a partir dessa linha de baixo. Não, vou pegar a partir da linha de cima mesmo. Daí você vai entender por que eu estava falando isso. Pegar de cima até embaixo também. Então aqui nós temos 40 milímetros. E do outro lado nós temos 40 também. 40 também. Eu tento fazer, geralmente fechar com a legenda, mas o problema é que a legenda eu já esqueci as dimensões dela. Eu deveria ter gravado aquilo ali na minha mente, os locais que eu coloquei a legenda. Um desenho que eu faço, mas é uma coisa minha, eu coloco aqui, olha, essa primeira linha, geralmente ela é mais gordinha, porque esse campo da esquerda vem ali o código, essa linha aqui vem a descrição, aqui eu boto material e peso, e aqui embaixo os dados genéricos da peça. Falo mais para você sobre isso depois. Aqui eu vou colocar o logo do blog, da página, do canal do Facebook e tudo mais. Mas tudo isso vai fazer sentido depois. Eu provavelmente vou botar no início do vídeo a descrição exatamente para onde que vai estar o ponto de assistir quando tiver a legenda completa. Mas o problema é que isso demora. Não sei se eu acabo nesse vídeo. Então tá aqui tudo desenhado. Eu acabei a parte aqui da desenho da legenda burra. E agora eu vou começar a colocar os textos e as suas esperas. Porque eu tenho que começar a dizer, olha, aqui vai o código,
Aqui vai a descrição, aqui vai o peso, aqui vai o material, aqui vai o revisor, a data, o local onde está o arquivo salvo, tudo isso. Então, como que funciona isso? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um Ctrl A e com Shift eu vou desmarcar essas, com Ctrl eu vou desmarcar essas duas cotas aqui, esses dois 40, que se eu precisar eu mudo eles, e vou ocultar todo mundo. Já não me atrapalha mais, mas o grande truque é não deleta. Porque eu tenho que conseguir fazer exatamente isso aqui, olha. Movimentar a minha legenda e todo mundo vir junto. Esse é o truque. É isso que vai tornar ela escalável. É a partir disso que eu só vou desenhar o A13, vou ter o A4, o A2 e o A0. Vamos seguir nessa. Então, vocês também sabem que eu gosto de utilizar o texto em Arial. Então, aqui em cima, eu vou colocar em Arial. Vou digitar qualquer coisa aqui, olha. Código. Dois pontos. Aqui é o texto burro. É meu texto burro em Arial 8. Então aqui embaixo, esses dois aqui, eles são diferentes de todo, tanto o código quanto a descrição são diferentes de toda a peça. Eles se comportam de uma forma totalmente diferente. Então para isso eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Eu vou dizer que ele aqui vai ser Arial 12. E centralizado. Esticar ele, porque só esse vai ser um pouquinho diferente. Olha só, ele é Arial 12 centralizado. Uma vez que eu determinei a altura relativa em função daquele canto ali, eu copio esse texto para o lado para ter um alinhamento, senão fica todo mundo meio desencaixado, entendeu? O primeiro texto determinam as fontes e a lógica que eu vou ter adiante. Então só o código é a descrição. E os textos são meio burros. Não se preocupem tanto com isso no primeiro momento. Esse aqui é o rótulo, isso aqui é o meu preenchimento. Vamos num voo cego que você vai entender. Um outro comando que você não me vem utilizando tanto é o copiar entidades. Onde eu utilizo a lógica, eu pego esse canto que você está me vendo ali, pegar, e vou dizer que ele vem desse canto para esse outro canto aqui. Só que esse carinha aqui, eu preciso fazer ele que tem espaço para ele crescer nessa caixa. Então eu posso arrastar ele, observe que ele tem um alinhamento mantido, e posso alargar ele para ele caber nesse chiqueirinho aqui. Então todo aquele processo que eu fiz antes foi de dizer para ele, olha, tu pode ficar encaixado nessa região. Essa foi a maldade toda da construção da peça. Então, o material vai ficar aqui embaixo. Dimensões vai ficar aqui embaixo também. Porque é um campo que precisa de mais espaço. E aqui vão ficar os revisores e as datas, local do arquivo. Vamos ver, vai ficar um pouquinho feio, porque eu tenho que fazer um vídeo correndo, não vou pensar muito nisso e vocês vão pegar maldade. Como todos os outros são diferentes, eu preciso que vocês se atentem nessa ideia. Eu vou copiar só esse rótulo aqui. Vou copiar esse rótulo, copiar entidades, daqui para baixo. E vou duplicar, na verdade. Eu vou duplicar porque, na verdade, ele pega a fonte. Mas ele tem uma lógica um pouquinho diferente, então eu posso trazer ele um pouquinho mais para baixo da linha. Só que todos os outros que são nessa linha de 5 vão seguir a mesma lógica. Vou dar um Ctrl vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. E estou posicionando o texto burro também. Então ele vai ter esse carinha aqui do lado, ele vai ter todo esse chiqueirinho aqui para crescer. Esse aqui vai ser o meu material. Agora vamos lá, todo mundo seleciona esses dois, botão direito,
copiar entidades. E veja a maldade que vai acontecer agora. Vai ser desse canto aqui. Eu vou descendo. Opa. Copiar entidades. Eu vou marcar a opção que ele vai ficar sempre fixo aqui. Um percevejo que ele fica sempre fixo. E observe o que vai acontecer. Eu só vou colocando nos cantos certos. E todo mundo vai ser duplicado para os locais onde eu preciso trabalhar. Talvez, estou pensando aqui, talvez alguns sobrem cantos, mas não tem problema. Talvez alguns não tenham rótulo, talvez alguns não tenham alguma coisa. Esse aqui vai ser, no caso, as dimensões. Dimensões. 2 pontos. Lembra que eu utilizei esse campo. Esse aqui vai ser o desenhista. Vai faltar espaço para as datas, mas não tem problema. Desenhista, 2 pontos. Esse aqui vai ser o meu revisor. Não, meu aprovador. Ele pode ficar um pouco desalinhado, também não tem tanto problema. E esse aqui é o meu revisor. Ah, essa é a parte mais demorada. E tô eu aqui gravando. Não vou editar o vídeo para acelerar, é triste. Sim, daí ninguém nem para curtir, nem para dar like. É, beleza. Daí vamos lá, deletar isso. Esse aqui eu vou deletar, depois eu explico para vocês por quê. Ele vai seguir uma lógica um pouco diferente. Aqui vai ser o peso. Tem que manter ele alinhadinho ali embaixo. Meu computador, ele tá com um probleminha de performance. Eu já explico para vocês por quê. Porque eu tô aqui no caso editando o vídeo e tentei botar no modo de reduzir o clock do processador para que dê menos barulho para vocês na captura do vídeo. Então daí ele fica um pouco mais travado assim na seleção. Eu estou tentando fazer esse truque para ver se fica mais bacaninha. Então aqui no caso a revisão também eu estou pegando. Aquela revisão que vocês me viram preencher lá. Desenho. Daí aqui nós temos uma coisa que eu prometi para vocês que vocês iam aprender como é que funcionava. A escala. Deixa eu ver aqui o que mais nós podemos ter. Deixa eu ver. Tá faltando criatividade. Vamos ter escala, vamos ter o folha. Esse folha, daí eu não preciso desse texto aqui, vocês vão entender isso depois. Aqui pode ser as datas, ó. Data, 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 porque tá faltando criatividade aqui na minha cabeça nesse momento. Data. Depois você... ele esqueceu de tal coisa. Sim, esqueci. Data. Porque essa é a parte mais demorada. Porque isso aqui são as datas alinhadas lá com as pessoas responsáveis. Talvez se eu tivesse colocado diedro, alguma coisa aqui, informação. Mas daí precisa de um pouco de criatividade que eu não estou tendo agora, infelizmente. Então eu acredito que está tudo aqui. Eu vou até olhar lá na legenda lá do Protec, é padrão lá para ver se falta alguma coisa. Tem aqui o logo, tem os responsáveis, tem escala. Esse substituição e substituído não se utiliza no Brasil, tem o código e o título. Substituição é uma coisa para quando a pessoa não tem um PDM para dizer, essa peça nova substitui a antiga. Não é assim, não se bota isso no desenho. Se utiliza um processo de change management, se utiliza um PDM, um PLM para fazer isso, não aqui na legenda. Então, estamos com todos os campos aqui colocados. Todos eles aqui colocados, eu acho que eu só vou fazer
um outro processo até então. Nós terminamos de desenhar, olha só, nós terminamos de desenhar da legenda burro e os desenhos suas esperas. Eu vou fazer uma peça base agora. A peça que eu vou fazer, ela ensina o SolidWorks como que ele vai processar. Eu vou pegar uma peça lá na minha montagem. Eu poderia já ter feito isso antes, mas o Bocó esqueceu, olha só. Eu vou lá nas lives, pegar o manípulo da minha montagem, uma mandíbula móvel, e vou colocar lá na pasta 10 da live de hoje. Essa peça base vai me ajudar a entender como que funciona, porque eu já preenchi as propriedades aqui. Ela tem aquelas 5 propriedades. E isso, então, vai me ajudar a continuar o meu processo. Eu vou abrir aqui ela no SolidWorks. Ele quer criar a vista para ela, mas não é isso que eu quero fazer. Eu até vou sair aqui do formato, olha. Vou sair do formato e ela tá tudo feioso, tá? Então, eu vou abrir a mandíbula móvel aqui. Coloquei na pasta 10 porque depois eu compartilho tudo com vocês que eu criei. E ela tem aqui as propriedades criadas. Ah, meu Deus, eu ensino vocês a utilizar o campo dimensões agora? Nós já temos meia hora de gravação de vídeo. Eu vou ensinar para vocês como funciona o processo das dimensões. Só que, cuidado. Aqui a instrução está bem clara. Porque essa peça vai ensinar para vocês. Não, vamos colocar o texto por enquanto. 40 por 26. Não vou ensinar, porque senão depois vocês vão se atrapalhar com uma outra coisa. Isso aqui são as dimensões brutas da peça. Eu coloquei 40 por 26. Então nós temos aqui código, denominação, dimensões, material e peso calculado. Nós temos todas essas propriedades preenchidas. Vocês aprenderam lá na live 7 como fazer isso. Na live 9 vocês aprenderam a fazer isso numa lista de materiais. Agora nós estamos na 10, que é como criar isso na legenda. Então, eu aqui no Drawing, esse desenho todo feio que eu estava editando no formato da folha, eu saio dele e agora eu vou inserir aqui a minha peça. Eu vou inserir uma vista de modelo. Eu vou inserir a minha peça. Não vou utilizar aquele comando lá padrão, mas eu poderia utilizar lá também. Vamos utilizar aqui, já que vocês estão mais acostumados, a morsa, mandíbula fixa, móvel. E eu vou colocar então aqui uma vista qualquer. Essa vista tem só o objetivo de ensinar a nossa legenda como que ela vai funcionar. Esse é o objetivo dela. Ensinar. Ela não tem o objetivo de ser alguma coisa muito diferente disso. Não vou detalhar. Porque ele tem os campos preenchidos. Assim como eu vou botar aqui, olha, Kastner, é o desenhista, a data de hoje, 064, não tem nenhuma formatação. Kastner, aprovador, 06 do 5, vou botar outro dia para aprovar. Kastner, R, 06 do 06. Fazer de conta que são dias diferentes. E a revisão é a A. Esse carinha também tem o objetivo de ensinar como a legenda vai funcionar, porque ele tem que saber da onde que ele tira esses campos. Entendendo isso, eu faço a descida dessas informações. Eu coloquei os textos, as suas esperas e a peça base também. Existia uma peça base que vai ensinar, então, o processo. Eu vou aqui editar o formato da folha e vejam só. Eu tenho o código, eu tenho sempre o rótulo e tenho o meu texto inteligente. Esse texto inteligente, ele é bem bacana de se observar como funciona. Ah, vai ter um truque, depois até o pessoal andou reclamando lá no um vídeo antigo que mudou um pouco. Tá. Esse texto que vai ser o inteligente, eu apago todo o conteúdo que está dentro dele, ó. Apaguei. Eu venho aqui, olha, na propriedade do texto, ele tem a opção ali, olha, de vincular a propriedade personalizada. Porque não vai ser um texto. E daí ele me pergunta, tchê, da onde que vem isso? Da onde que vem essa informação? É do documento atual ou é do modelo? Documento atual é o desenho.
O modelo é da onde que vem lá o 3D. Sim, essa informação vem do modelo. Eu vou pegar dessa vista de desenho a mandíbula móvel e vou pegar a propriedade, código, e vou colocar aqui. Ele está desalinhado, mas vai ficar certo, garanto para vocês. Ele, quando faz a legenda, eu não sei por que cargas d'água ele erra isso. Aqui no caso, é a denominação. Vem aqui nas propriedades personalizadas, é do modelo, e eu vou pegar a denominação aqui embaixo na lista. Vai desalinhar? Vai. Aqui não desalinhou, mas não tem problema. E vai ser a denominação. O material também nós vamos pegar aqui. Apago. Eu vou pegar aqui no caso do modelo o material. Ele já traz automaticamente que nós selecionamos. O campo dimensões eu vou apagar e vou preencher aqui também. Modelo. Dimensões. O peso. Vou colocar então aquele peso que eu já trouxe lá no meu 3D. A massa lá selecionada. Vamos já descendo. A revisão. Aqui é um troço um pouco diferente. Porque a revisão ela é o primeiro campo que não mais vem do 3D. Agora ela começa a vir desse documento. Eu preenchi no drawing. Eu preenchi ali no painel que está aqui na esquerda. Em cima. Vai estar aqui em cima. Preenchi então as propriedades. Então ele é um processo um pouco diferente. Eu preenchi. Antigamente eu preenchia no 3D. Há uns 10 anos eu preenchia no 3D, mas daí não funcionava muito bem tabela de revisão. Então, para isso eu comecei a preencher no 2D. Então, eu vou colocar aqui, olha, é no documento atual e o nome da propriedade é revisão. Tira aqui 2 pontos. A escala eu vou botar para depois, tanto escala quanto a folha ali. A escala, agora nós vamos para o desenhista. E ele é aquele carinha lá que vocês preencheram também na mão. O nosso aprovador. Não vai acabar nunca. Já faz 84 anos que eu tô fazendo isso aqui. 84 anos que eu tô fazendo isso aqui. Revisor. Estão rindo, né? Mas demora, mas só se faz uma vez. Eu faço toda vez que tem que ensinar alguém, né? Daí pra mim o trabalho é um pouquinho mais chato. Aqui eu vou arrastar pra dentro. Vou colocar dentro desses tiqueirinhos aqui as datas. E vai fazer sentido para vocês. Ninguém nunca vai ensinar para vocês fazer legenda dessa forma bacanuda que eu estou ensinando. Vocês nunca vão ter tido alguém que ensinou vocês dessa forma. Isso aqui é o método Castaneriano. As datas, então, olha só. A data nós temos que fazer bater com desenhista data. Agora eu estou se tornando mais louco se a gente começa a perder o alinhamento com quem está lá do outro lado e eu não estou enxergando. O aprovador data. Se vocês não sabem onde é que eu coloquei essas propriedades, procurem lá o vídeo da 107 e vocês veem quando eu crio a primeira vez no ambiente de peça e montagem. E o revisor data. Pronto, todo mundo. O Scala, que agora é o mais crítico, tá? O Scala, para ele funcionar, você tem que saber trabalhar com escala da folha. No primeiro vídeo de desenho, que eu acho que é o 6,
106 eu explico para vocês. A primeira vez que vocês veem desenhos. Então a escala eu coloco aqui nas propriedades. E ela é do documento atual, mas ela não é algo que vocês digitam. A escala, ela é uma propriedade interna do SolidWorks que vocês só estão imprimindo. Então, para funcionar, você tem que procurar aqui, olha. Escala da folha. Se eu achar isso, aqui, olha, o escala da folha. Porque, por padrão, então, todas as vistas que eu for inserindo na folha, elas seguem essa escala, a não ser as vistas que eu detalhe. Essa aqui é a lógica, por isso que eu falei para vocês naquele primeiro vídeo de detalhamento, que era assim que funcionaria. E sobre o folha, aqui, é uma magia que a gente faz um pouquinho diferente. Eu quero dizer assim, olha, se esse desenho tem múltiplas folhas de detalhamento, eu tenho que saber em qual folha que eu estou de tantas. Então eu apaguei o rótulo porque não é algo que se digita. A gente tem que vir aqui nas propriedades. Essa aqui é a folha atual. Eu posso colocar uma segunda propriedade ainda aqui dentro. Só dei 2 cliques ali na caixinha e fui esticando, porque não precisa ter rótulo e propriedade aqui. Eu botei uma barra de total de folhas. Então, essa aqui é a maldade que eu coloco então todas as propriedades. Por último, eu vou fazer um cortezinho aqui embaixo que eu não me lembro de nada que eu possa estar esquecendo. Eu espero não estar esquecendo de nada. E vou apagar para que aqui embaixo... Cara, eu vou fazer uma maldade maior. Eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, olha, com Shift. O Shift e o aparar, vocês esticam isso aqui para cá. Nós esticamos o desenho, ele vem todo para a esquerda. E agora com o aparar eu vou cortar, eu não preciso dessa linha de baixo. Ficou o tamanho certinho. É uma coisa que a gente vai estudando o que precisa, o que não precisa. E agora eu só verifico se eu preciso dessa altura da linha. Eu acho que não, eu acho que todas as cotas já estabilizam a linha. Ele vai me dizer se eu preciso ou não. Não precisava, porque eu fui colocando de 5 e 5. Então está tudo certo já o meu desenho aqui, pronto para ser colocado. Dessa forma como eu fiz, eu acabei de fazer os vínculos com as esperas de textos. Eu acabei de fazer isso. Ah, falta aqui mais coisas. Olha, posicionamento final, polimento do desenho. Vocês já vão entender o que é isso, esse polimento do desenho. Bloco de título também. Alguns vão olhar as propriedades ali do desenho e vão perguntar por que eu não botei autor que tinha já no ambiente de desenho, por que eu criei o campo. Porque geralmente daquilo ali pega usuários, datas do sistema operacional e nunca é como vocês querem. Então por isso eu criei as propriedades personalizadas que nem estão aparecendo aqui em cima da minha cara. Por isso que eu criei isso. Porque se vocês pegam a propriedade autora, é do sistema operacional. E às vezes o pessoal cria engenharia 01, engenharia 02, usuário 01, projetista, ou usa o computador emprestado do colega, e daí nunca sai certa legenda. Então, criem sempre os textos na mão. A próxima etapa que vinha ali, então, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Nós temos 40 minutos de vídeo gravado. É a inserção do bloco de título. Só que está fora de ordem. Até vou arrancar de cá. Isso aqui funciona melhor depois do posicionamento final e você vai entender por quê. Aqui eu fiz essa marcação, esse documento, enquanto pensava na live de hoje. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, então, é selecionar todo mundo e colocar exatamente onde seria o local da legenda, que é o canto lá de baixo, lá no cantinho da folha. Então, para isso, eu dou um selecionar tudo ali. Opa! Vou selecionar todo mundo. Botão direito. Mover entidades. Eu vou pegar esse canto aqui
Como esse percevejo está ativo, eu vou manter ele ativo. Quando eu marcar esse ponto aqui, eu só dou um ESC. Daí ele termina o comando. Beleza, está do jeito que eu queria. Eu já voltei no posicionamento final. E o fato de eu conseguir arrastar a legenda e colocar onde eu quero vai me permitir depois fazer os outros formatos. O que eu preciso agora? Eu preciso nessa caixinha que eu tenho aqui inserir uma imagem, que é aquela imagem lá do formato que eu queria antes. Olha só, eu tenho o meu logo aqui. Eu vou inserir ele em PNG. E eu consigo colocar ele ali dentro daquele meu chiqueirinho. Só que acontece, mesmo depois que eu mover, esse logo não vem junto, tá? Não se iludam com isso. Quando fizer o A4, eu tenho que depois pegar a imagem na mão. É horrível, sim, eu sei. Desabilito aqui, habilitar a ferramenta escala e posiciono a imagem onde eu quiser. Cara, tá tão legal que vocês vão dizer, porra, desculpa a palavrão. Por que quando eu sair do formato ainda tá feio? Sim, tá feio. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque não tem polimento e não tem bloco de título ainda. Para fazer o bloco de título bacanudo que nem vocês querem, tem um truque. Vocês têm que vir aqui, olha, eu vou tirar por enquanto a visibilidade das propriedades personalizadas aqui e vou vir aqui e vou apagar a minha linha. Eu vim aqui nas propriedades personalizadas e vou apagar a linha de material por enquanto, porque a linha material está vinculada com o material que você seleciona naquela tabela de materiais, naquele banco de dados de materiais. Apaguem isso no momento. Todos os campos que eu vou querer editar, basicamente, que eu quero ter acesso na mão grande para editar na legenda são o código, a denominação, dimensões não, peso também não, material sim e os revisores. Dimensões é uma propriedade que ela é calculada de acordo com a peça. Vocês ainda não aprenderam a fazer isso. Então, eu tenho que ter daqui o código, denominação, material. Peso e dimensões são calculados. E 6 campos lá de revisores e aprovadores e as datas. Como que funciona isso? Eu só tirei aquele campo ali. Eu venho aqui agora para o SolidWorks, na legenda, e vou editar o formato da folha mais uma vez. E ele tem um recurso muito bacana, que se chama campos do bloco de título. Eu cliquei no vazio, botão direito, campos do bloco de título. E essa região que eu estou selecionando é onde estaria a minha legenda, o meu selo, não sei como você chama na região de vocês, mas é onde estaria a minha legenda. E eu digo virtualmente onde ela vai estar, que é nessa região aqui. E quais campos que eu vou querer poder editar? O código, a denominação, o material que eu apaguei lá, mas ele já aprendeu a fazer, então é muito importante. O material, peso não, revisão não, escala não, desenhista, sua data. É legal porque tem uma lógica, porque daí vocês vão ver que seria a lógica de descida. Olha, código, denominação, material, desenhista, desenhista data, aprovador, aprovador data, revisor e revisor data. Esses campos, esses 9 campos, fazem parte da minha legenda que eu vou querer editar. Coloquei tudo, tá bacanudo. Então, o bloco de título que estava aqui, ele está pronto. Posicionamento final e bloco de título também estão ok. E vocês vão continuar me dizendo, cara, não tá legal ainda. Por quê? Tá cinza, tá fraco. Um desenho bonito de detalhamento é um desenho que a gente enxergue cores. Aqui tá tudo cinza, não tá preto. É preto que a gente enxerga isso. Enxergue peso, enxergue vida. Então, como que a gente faz isso? Botão direito, editar formato da folha. Eu vou selecionar aqui, olha, eu tenho que ativar uma toolbar. Eu clico com o botão direito no vazio aqui e vou procurar uma barra de ferramenta chamada formato de linha.
Adivinhe. Assim como várias coisas eu utilizo só para isso, só para formatar a legenda. E não utilizo para mais nada. Ah, cara, por que eu não acho isso agora? Só porque eu tô gravando? Vocês vão rir disso, né? Linha. Formato de linha. Apareceu. Então o que acontece? Eu vou selecionar todo mundo que está aqui, todo mundo, e ele estava numa cor padrão dele. Primeira coisa que eu digo para todo mundo que é uma linha aqui nas cores, eu digo que é uma cor preta. Isso marca até o pré-determinado, uma cor preta, e dou um ok. Eu selecionei todas as linhas e disse que todo mundo era preto. Cara, isso já resolve boa parte do meu problema. Olha só como ficou a cara do desenho de vocês agora. Começou a ter vida. Se eu deixasse daquele jeito e imprimisse, ia ficar daquele jeito. Agora, observe uma outra coisa. Vou editar o formato da folha de novo. Essas linhas que eu vou selecionar aqui, olha, as linhas internas da folha, e essas duas da minha legenda, essas duas aqui, eu vou dizer que são umas linhas mais grossas, que são umas linhas de 0,5. Parece que vai ficar muito grosso, mas quando imprimir não fica. Já dá uma outra vida para vocês. Se quiserem ainda, olha só, eu recomendo editar o formato da folha. Essa linha aqui a gente pode botar um ponto 35 aqui também. Já ajuda um pouquinho. Isso aqui é uma noção, tá? Ele não representa o peso da linha na hora de imprimir. Na hora de imprimir vai estar bem melhor, eu garanto para vocês. Mas é uma coisa que vocês podem experimentar. Com poucos truques, nós mudamos totalmente a cara que ia ter a nossa legenda, a nossa folha. Outra coisa que vocês precisam ver. Falta aqui o polimento, inserção das tabelas. Eu coloco a posição onde as tabelas serão posicionadas no meu ambiente de desenho. Deixa eu ver a hora. Como que funciona isso? Eu vou editar o formato da folha e vou dizer o seguinte: Tchê, toda vez que eu quiser colocar uma lista de materiais, ela fica fixa nesse canto que talvez eu esteja atrapalhando vocês. Talvez eu esteja atrapalhando vocês. Então, botão direito aqui nesse canto. Definir como âncora. Lista de materiais. Eu espero que não tenha atrapalhado vocês em muitas situações. Botão direito nesse canto. Definir como âncora. Lista de materiais. E também uma outra tabela muito legal de colocar aqui. Definir como âncora. Lista de corte de soldagem. Um dia vocês vão aprender isso. Depende de quanto tempo durar o Covid. A minha proposta com esses vídeos é: fique em casa. Aqui em cima também, definir como âncora. Aqui é a tabela de revisão. E a revisão fica em cima, descendo, e a lista de materiais fica embaixo, subindo. Lista de corte é uma lista de materiais um pouquinho diferente. Falando de uma maneira bem sucinta, é isso que ela é. Então tá todo mundo aqui posicionado, eu posso sair. Então tá aqui, a minha legenda foi criada. Eu acho que vou terminar esse vídeo agora, na parte de criação, e fazer os outros formatos eu mostro amanhã para vocês. Mas como criar, como salvar esse formato? Primeira coisa que eu tenho que fazer para vocês é vir aqui, olha, em locais de arquivos, ferramentas, opções, e nós temos que fazer o SolidWorks reconhecer que há esse local de arquivo onde nós salvamos o nosso formato. Nós temos aqui as opções locais de arquivos, pastas para formatos de folha. Eu apago esse local e adiciono lá no configurações SW, eu achar lá no meu disco C, a pasta formatos.
Essa pasta formatos, então, é onde ele vai saber, olha, todos os meus formatos estão ali. Não é a pasta de templates. A pasta de templates é outra coisa. Pasta de formatos é outra. Pasta de template, pasta de formatos. Ok? Então ele está buscando dali. Ele quer buscar, botar na pesquisa, tudo bem. Confirmo. E agora, quando eu for salvar, eu tenho que tirar esse formato daqui. Quem é mais velho vai lembrar que existia a opção no AutoCAD de salvar um bloco, salvar um W-block. Aqui é a mesma coisa, como se estivesse tirando. Vi que era bom esse formato ali, e vou tirar, arquivo, salvar formato da folha. E ele já salva naquela pasta formatos. Se ele não levar vocês para lá, vocês têm que navegar até a pasta formatos de vocês. A4, Castner, Live. Não é mais live faz uns dias, mas tudo bem. Eu salvei só o formato. Arquivo, salvar formato da folha. Observem, isso aqui é um outro tipo de arquivo, não é o arquivo de template. Isso aqui é um arquivo de formato. Quando eu for agora criar um novo desenho, vai aparecer esse formato. Cara, eu fiz isso muito rápido. Eu vou mostrar para vocês como faz o A4 agora. Como faz o A4. Vocês vão me matar. O A4 ele funciona da seguinte forma. Para fazer ele, a primeira coisa que eu vou vai ser nas propriedades da folha. Botão direito na folha, vou em propriedades. E eu vou dizer aqui para ele que o tamanho personalizado de folha agora é 210 por 297. Ah, esse eu sei de cabeça. Ele dizendo assim, olha, o formato atual contém notas que foram modificadas. Vocês querem que elas sejam excluídas? Não, não quero excluir elas. Então a minha folha ficou fora de local. Quando eu dei um novo formato e personalizei, ele tirou todo mundo, desalinhou todo mundo. Ficou fora de local. O que eu faço? Botão direito na folha, vou em propriedades. Opa, desculpa, botão direito na folha, vou editar o formato da folha. Nesse canto superior aqui, tiro o fixar. E agora ele, se eu for arrastar, se vocês forem ver, eu estou arrastando, eu boto ele largura de 210 por 297 e fixo. E está pronto. Feito a 4. Isso aconteceu por causa da forma como eu construí. Eu vou tirar essas duas linhas verticais ali, que eram as linhas de dobra, que ali não tem. E vou tirar também essa linha de marcação aqui, que tem em cima e tem embaixo também. Essa ali também era a linha de marcação da legenda, que aqui eu não preciso. Aqui está a minha legenda. Só posiciono ali no canto ali. Como é que eu faço? Mover entidades. Botão direito. Mover entidades. Cara, são comandos que eu utilizo só para fazer legenda. Impressionante. Lembra que eu falei para vocês que a imagem não ia vir junto? Dei o primeiro clique, dei o segundo clique, dei ESC. Agora a imagem, olha, é arrastar e soltar aqui no lugar onde eu quero. Cara, eu não sou tão detalhista que eu jogo em qualquer lugar. Faltam algumas coisas, tá? Faltam mais duas coisas do tornar escalável. A primeira coisa é dizer onde que está o meu campo de bloco de título. Porque os campos eles estão reconhecidos, mas a posição clicável ficou fora. Então não está no lugar. Então eu arrasto a posição clicável para cá. É só uma caixa que arrastar. E a última coisa é definir as posições. Botão direito aqui, olha, nesse campo aqui. Botão direito nesse campo aqui, nesse canto. Vai ser uma definir como âncora. Ué, ele não está pegando a âncora agora?
Sério? Cara, eu não tô conseguindo definir âncora agora. Ah, por quê? Vou sair do formato e vou voltar. Editar formato da folha. Ele não é paramétrico. Eu tenho que vir aqui, olha, botão direito, definir como âncora, lista de materiais. Talvez estivesse ali e não estava enxergando. Definir como âncora, lista de corte e soldagem. E aqui em cima tem que atualizar, porque ele vai, senão vai pegar lá naquele canto que está aqui em cima de mim. Definir como âncora, lista de revisão, tabela de revisão. Pronto. Cara, em poucos. O que mais demorou foi fazer o primeiro formato. O restante está tudo certo, definir as propriedades. O restante é tudo assim, que nem vocês estão vendo. Então agora, quando eu salvar o formato da folha, eu tenho que salvar como... Ah, cara, antes eu chamei de A4. O de antes era A3. É só dar um F2 aqui. A3, o de antes. O de agora se chama A4. Deixa eu ver se ele vai botar 4.1. Ah, né? Ele se perdeu ali nas exportações que eu fiz. Então, o que acontece? Eu tenho dois formatos agora. Quando eu criar um novo drawing, veja a maldade que vai acontecer. Quando eu criar um novo drawing, ele se perde um pouco, né, na pasta que eu queria. Eu desmarquei, disse que eu quero um tamanho de folha padrão e digo, olha, eu quero o A3 ou o A4. Agora ele sabe qual que eu vou utilizar. E coloca a folha certinha. E a qualquer momento eu quiser trocar do A4 por A3, eu só venho nas propriedades e digo que eu quero utilizar A3. Isso são formatos. Foi um vídeo mais longo, sim, mas eu cheguei aqui ao final, olha só. Tornei escalável, coloquei as tabelas e nós demoramos 1 hora exata para fazer isso. Desculpa se eu corri um pouco, mas vocês vão ver que a partir disso, se vocês seguirem, vocês vão ter os melhores formatos em SolidWorks que vocês jamais sonharam. Galera, assim, ó, esse é um vídeo, dá trabalho fazer, dá um trabalho preparar. Comentem, compartilhem, deem like. Amanhã eu mostro como funciona a usabilidade prática disso. Vou fazer mais detalhamentos amanhã. Mas saber como funciona, da onde que tira suas propriedades, faz uma diferença total na vida de vocês. Até mais e até a próxima.